Eu queria Tá. começar com uma história que aconteceu com São José Maria. Então, imaginem vocês há 10 anos percebendo que Deus quer algo de vocês, algo especial. Desde os 16 anos até os 26. E no meio do caminho, ele se ordenou sacerdote com 24 anos. Um dia, fazendo o seu retiro espiritual, depois do café da manhã, ele decidiu colocar em cima da cama as frases que ele foi anotando de inspirações que Deus lhe havia dado nesses 10 anos, que eram frases da Bíblia, frases da Sagrada Escritura. E ele resolveu colocar em cima da cama para ver se tinha alguma ordem naquilo, para ver algum tipo de ordem. E aí ele conta que nessa hora ele viu o Opus Dei. E era, enfim, ele nunca entrou em detalhes desse momento, porque foi algo sobrenatural, e ele não gostava de falar de coisas sobrenaturais que houve em diversas ocasiões na sua vida, porque se você fala, né, dessas coisas, dá a impressão que você é muito especial, que você é santo, e ele era muito humilde, então ele não, de jeito nenhum, ele queria entrar em detalhes nessas coisas, ele só falava o essencial que nós precisávamos. Então, o que ele viu ali nessa hora foi, foi algo assim profundo, simples e profundo, com muitos desdobramentos. O fato é que ele, para o que interessa aqui dessa aula, é que ele viu o Opus Dei projetado no tempo. Então, vamos imaginar o que é o Opus Dei hoje. Vamos imaginar o Opus Dei espalhado em centenas de países, com casas, né, em todos esses países. O Opus Dei, como ele funciona? Tem que ter uma casa para levar adiante, dar a formação que nós damos às pessoas para difundir essa mensagem de santidade. Qual que é o fim do Opus Dei? É divulgar, difundir essa mensagem de que todos nós estamos chamados à santidade. Que a santidade não é privilégio para padres, privilégio para freiras, para pessoas que abandonam tudo para seguir a Deus, que a santidade é um chamado universal, é um chamado para todos, que todos estamos chamados à santidade. E ele viu isso, né, projetado no tempo. Então, você imagina um ser humano vendo algo que é divino e que supera muito as forças humanas. Se você contabilizar o que tem o Opus Dei no mundo hoje, a quantidade de pessoas que pertencem ao Opus Dei, são cerca de 100 mil pessoas que são membros do Opus Dei, ou seja, pessoas com vocação divina, de vocação divina mesmo, não é só pessoas que participam são milhões. Agora, pessoas com vocação divina e depois com sedes, né, como casas de retiro, como escolas, universidades, nossa, uma quantidade imensa espalhada pelo mundo e tal, né, e imagine ver tudo isso, né, projetado no tempo e dar-se conta que é ele que vai ter que fazer isso. Então, puxa, é de uma responsabilidade é algo que é muito superior às forças humanas. Assim, puxa vida, como é que eu vou conseguir sozinho, sem meios? Ele era um sacerdote, né, ganhava o quê? O estipêndio da missa. A missa, as pessoas quando pedem uma missa, elas pagam, né? Nem sempre, mas muitas vezes fazem isso, né? De pagar para pedir por uma intenção para a missa. Dão um dinheirinho ali, né? Então ele vivia disso. Então não tinha grandes coisas. Depois ele havia perdido o pai dele. Um pouco antes ele se ordenar sacerdote, e ele era o mais velho, então ele tinha que sustentar a mãe, tinha que sustentar a irmã, tinha que sustentar o irmão mais novo, enfim. Então, chegou uma hora, nesse ano 1931, ele pegou um bonde lá em Madrid, e ele começou a sentir todo o peso
dessa responsabilidade. Assim, se sentir completamente esmagado, né, assim, impotente diante de tudo isso que Deus havia depositado nele para que ele fizesse, que fosse instrumento dele para fazer aquilo. E nesse dia ele teve uma experiência profundíssima da filiação divina. Então, eu queria contar como foi isso. Deixa eu pegar aqui um texto que resume esse momento. Diz assim: esses anos 30 são bastante íngremes e difíceis para o jovem José Maria, empurrado por Deus a fazer o Opus Dei. Sem meios materiais, sem um centavo nos bolsos, apalpando à sua volta muito mais incompreensão e solidão que qualquer homem disposto a encarar a vida de frente é capaz de suportar. São José Maria Escrivá, né? Então ela diz assim: Escrivá vai explicando a obra que ainda não tem nome, nem casa, nem qualquer aprovação. São muito poucos os que a entendem. Outros aproximam-se, gostam do ideal, mas a hora de colocar ombros a sério saem de fininho. Desaparecem por onde chegaram, sem ao menos se despedirem. José Maria também se defronta com o anticlericalismo beligerante que por esses anos constitui a atmosfera habitual na rua. Sente-se aflito e impotente, sem forças, sem recursos, sem atalho por onde escapar e com todo o Opus Dei por fazer. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é isso aqui, esse anticlericalismo beligerante. O que é isso? Na Espanha, começou a surgir no início dos anos 20, né, do século 20, 1900 e pouco, um movimento anarquista e, ao mesmo tempo, também de esquerda, né? O marxismo ele estava entrando nos países, tanto assim que em 1917 vai ser a Revolução Comunista na Rússia. Então ele estava entrando nos países, a ideologia, né, marxista, e que é ateia. O marxismo ele prega a destruição da igreja, inclusive, né, porque a religião, segundo Marx, é o ópio do povo, porque ele almeja, né, o marxista, ele almeja alcançar a sociedade igualitária de classes, que toda a sociedade tenha uma grande igualdade social, né, que não haja nenhuma diferença de ricos e pobres, todos têm a mesma condição social. Esse é o ideal do marxista. E para isso servem todos os meios, inclusive pegar em armas. Né? Tudo se justifica para alcançar esse ideal. E a igreja, a religião, ela destrói esse ideal. Por quê? Porque ela vai falar para o pobre aceitar essa situação. Não é que vai falar assim, né? Mas enfim, vai ajudar o pobre nessa condição, né? Para que ele, enfim, se ele não consegue sair dessa situação, que ele aceite. Né, a religião, de alguma maneira, vai amparar o pobre, sem fazer o pobre sair imediatamente dessa situação, ou, enfim, né, vai ajudar, vai dar todas as condições, mas ele vê esse lado, assim, de um pouco consolar, né, o pobre no seu sofrimento. E ele falava que isso é terrível, porque o que a sociedade precisa é justamente ir à guerra, né, para lutar contra os opressores, né, porque a sociedade é dividida entre opressores e oprimidos. Né, então, esses que são ricos, esses que têm dinheiro, são os opressores, os oprimidos são os pobres. Então, o que tem que haver justamente a luta entre eles para chegar nessa sociedade igualitária.
Então, a religião, ela destrói esse ideal. Então, por isso fala o ópio do povo, porque o povo fica como se fosse drogado, né? O povo fica lá anestesiado e quando nós precisamos rapidamente chegar a essa luta de classes para chegar na sociedade igualitária. Então, todo marxista é contra a religião. Então, começou um movimento de anticlericalismo, ou seja, de anti-igreja, anti-religião. E qual que era a religião na Espanha, na sua imensa maioria? Era católica. E ainda é, assim, muito, muito católica, né, em termos de IBGE, né, não em termos de prática. E na época era muita gente que praticava mesmo, né. E sabe o que eles começaram a fazer? Queimar igrejas. Queimar igrejas. Então, vinha um grupo de jovens, né, com um galão de gasolina, e ateava fogo numa igreja, depois ia e ateava fogo em outra igreja para destruir. Então, e dali a pouco desencadeou, mais para frente, isso foi em 1931, 1936 desencadeou uma guerra civil na Espanha, que durou 3 anos. E um grupo, enfim, esse grupo de anarquistas e com a visão marxista, começou a pegar em armas justamente para, enfim, dominar, né, a Espanha. E aí surgiu um general lá que começou a lutar contra eles. Então se dividiu a Espanha em 2. Né? E começou a haver uma perseguição enorme contra todos os católicos. Bastava encontrar um crucifixo, uma medalha de Nossa Senhora para fuzilar essa pessoa. Ela era presa e fuzilada. Então, a quantidade de padres que foram fuzilados durante a Guerra Civil Espanhola, a quantidade de religiosos fuzilados foi muito grande. Então, uma situação assim muito... Então, ele estava no pré-revolução, pré-guerra civil, 1931, já estava esse clima. E tendo que fazer o Opus Dei. Né? Então, você imagina o que essa autora aqui que está contando sobre a vida dele vai dizendo isso, né? Era os anos 30, bastante íngremes para um jovem, ele tinha 26 anos, empurrado por Deus a ser fundador, sem meios materiais, sem um centavo nos bolsos, apalpando à sua volta muito mais incompreensão e solidão que qualquer homem disposto a encarar a vida de frente é capaz de suportar. Ele vai explicando a obra que não tem nome, nem casa, nem aprovação. E quase ninguém entende. Por que não entende o Opus Dei? Porque o Opus Dei era uma novidade na igreja. Uma novidade. Até o Opus Dei não existia pessoas com vocação divina que não eram padres e religiosos. Então, você dizer que uma pessoa que está no meio do mundo, casada, ou uma pessoa solteira, tem vocação divina para entregar a sua vida a Deus por uma missão, né, que Deus pede, isso era uma grande novidade. E que todos estão chamados à santidade, porque também as pessoas ficaram com essa mentalidade que só os padres, só quem se afastava do mundo, quem abandonava o mundo é que podia ser santo. Porque se você está no mundo, você nunca vai conseguir ser santo, porque você está nesse mundão aqui. Esse mundo aqui, ele te afasta de Deus. Esse mundo aqui, ele te... aqui é uma selva, aqui ele... Né, não tem como você ser santo no meio do mundo. Então, era essa ideia que as pessoas tinham. Então, quando São José Maria começava a dizer, né, de que as pessoas estavam chamadas à santidade, todos, né, uma dona de casa, um dono de uma empresa, um professor, uma enfermeira, as pessoas ficavam, nossa, você ficou louco, né? Quando Dom Álvaro, que foi o primeiro secretário de São José Maria, foi o braço direito, né, de São José Maria, foi a Roma, na Santa Sé, para explicar o Opus Dei, isso foi em 1946 só.
Sabe o que uma alta autoridade falou lá para ele? Falou assim, olha, vocês vieram com 100 anos de antecedência. Ou seja, voltem daqui a 100 anos para a gente conversar. Porque a igreja não, é uma grande novidade isso, né? Não tem, né, não vejo muita agora uma forma de que isso seja aprovado. Então, qualquer realidade dentro da igreja precisa ser aprovada pela igreja, né? Não pode, você começa a difundir, né, uma instituição ideal e vai falando para as pessoas e tal. Então, isso tem que ser aprovado pela igreja. Então, o Opus Dei começou sem aprovação, sem nome, né, com muita incompreensão, com esse clima anticlerical. O jovem sacerdote, então, ele se sente aflito e impotente, sem força, sem recursos, sem atalho por onde escapar, e com todo o Opus Dei para fazer. Mas, uma vez mais, Deus vai mexer os seus pauzinhos. O jovem sacerdote tomou um bonde em Atocha, que é um bairro lá de Madrid, naquele Madrid de 1931. De repente, com uma força inesperada, experimenta a certeza rotunda, tremenda, inquestionável de ser filho de Deus. Nunca antes o tinha sentido assim. Nunca antes o tinha entendido assim. Nunca antes o tinha experimentado assim. As palavras dessa vez são trechos do Salmo 2. Tu és meu filho, eu te gerei. Surpreende-se a si mesmo, caminhando pelas ruas, depois de ter descido do bonde, como que fora de si, bêbado de alegria, repetindo duas sílabas que o Espírito Santo também colocou no seu peito. É uma palavra hebraica, familiar, caseira, uma palavrinha leve que lembra o beijo com o qual as crianças judias tratavam o pai. Abá, Abá, que significa papai, paizinho. Então, o que aconteceu com São José Maria? Ele entrou naquele bonde com todo esse clima, né, de esmagamento, enfim, né, de impotência total, e aí Deus se manifestou. Te fala assim, uma locução é uma moção de Deus na alma, que, enfim, vem uma graça muito poderosa e que a pessoa, então, tem uma luz fortíssima. Então, ele teve essa moção de Deus, essa locução, e que foi essa frase do Salmo: Tu és o meu filho, eu te gerei. Então, o que ele experimentou nessa hora? Justamente isso, que ele é filho de Deus. Filho de Deus. Né? Que ele não se preocupe, porque o seu pai é o próprio Deus. Né? E ele é que está pedindo para fazer isso. Né? E ele vai dar todos os meios, todas as condições. E você é meu filho, eu estou do teu lado. Não se preocupe. Né? Você não vai precisar fazer nenhum milagre, nada que está acima das tuas forças. E se for necessário um milagre, eu farei. Mais ou menos isso, ele não conta aqui o que ele experimentou nessa hora, mas foi tudo um conforto, né, de saber-se filho de Deus. Puxa, se eu sou filho de Deus, então eu não tenho nada que temer. Se Deus é meu pai, Deus é meu pai. Deus é meu pai. E não é uma forma bonita de dizer, é a verdade da nossa fé. Esse Deus, ele poderia ser só um criador, e nós sermos meras criaturas. Mas esse Deus, sendo tão bom, né, não quis isso. Ele quis ser nosso Pai. E que nós sejamos os seus filhos. Porque vocês já viram
aquele adesivo que colocam no carro muitas vezes, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Né? Dá licença, né? Sou filho do dono do mundo. Olha só que coisa. E tudo que é de Deus me pertence. Se eu sou filho de Deus, mas é assim, é Deus e nós. E para entrar na casa de Deus, não precisa pedir licença, se eu sou filho, não é verdade? E se eu sou filho de Deus, então tudo que pertence a Deus pertence a mim também. Então todo o ouro do mundo é meu, é nosso, porque nós somos filhos de Deus. Muito bem, eu não usufruo deles agora, não tenho, mas eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Isso é transformador. Quando nós nos damos conta dessa verdade da nossa fé, essa verdade, ela transforma. São José Maria ele dizia que a filiação divina é um tesouro que para muitos de nós ainda está escondido, que ainda nós não descobrimos a filiação divina. Nós ainda não tivemos a nossa descoberta dessa grande verdade que muda tudo, muda tudo, muda tudo. Nós temos um Pai que nos ama infinitamente, infinitamente, e que cuida Padre de Paulo, nós. tem alguém esperando Sim. aí. Opa! Tem alguém esperando o senhor. Obrigada. Para entrar? Sim, a Eu não estou Adriana. vendo. A Não? Ela disse Adriana, que está assim. esperando. Então fala para ela pedir de novo, porque eu acho que ela desistiu. Deixa eu ver se está aqui, peraí. Ela não está aqui, então acho que ela pede para ela tentar de novo. Tá. Então, quando eu sei que Deus é meu Pai e que Ele tem um amor infinito por mim e que eu sou filho mesmo, filho, imagina se vocês fossem filhas do Bill Gates, filhas, assim, caramba, só isso aí já dá uma segurança razoável, né? Pelo menos todo o lado financeiro já está resolvido. Na verdade, vocês não têm o que se preocupar. E as crianças, elas gostam de falar, meu pai é não sei quem. Meu pai? O teu é esse? O meu pai é... A gente fala assim, né? Porque o nosso pai é a nossa âncora, né? Nosso apoio. E quem é meu pai, né? É Deus. É Deus. Então, vocês podem colocar agora o microfone, só para... Eu gostaria que vocês dissessem consequências que vocês já podem perceber dessa verdade, do fato de sermos filhos de Deus. O que isso pode trazer como consequência na nossa vida? Quem se aventura aí a falar? Consequência de ser filho de Deus? Sim. A primeira, acredito que seja o respeito, né? O respeito que tem que ter por ele e o respeito pelas coisas dele, de estar sempre falando para as pessoas, né? Sim. As coisas dele, o Sim, sim. amando sempre. Isso. Agora, nesse caso que nós estamos falando, né? De uma enorme paz e serenidade. Uma enorme paz. Eu vou dizer confiança, segurança. Exatamente. Confiança e segurança. O que eu posso temer se Deus é meu Pai? Nada. Nada. Absolutamente nada. Não é verdade? Nada. O que posso temer pelo dia de amanhã? Posso temer por nada, absolutamente nada. Deus Nada, pode. nada. Deus é meu Pai. Deus é meu Eu vou Pai. tirar o meu som porque tá tendo reforma em cima de casa, mas tô ouvindo, tá? Não estamos ouvindo nada, viu?
Eu vou tirar meu som. Não estamos ouvindo a reforma. Pode falar se quiser. Não? Não. Certeza? Nossa, tá uma barulheira aqui em cima. Mas não estamos ouvindo nada. Eu não estou. Bom. Não estou também. Então, eu vou ler, então, alguns trechos que falam dessa confiança que nós devemos ter a Deus. Primeiro, ela mesma, essa autora, ela vai terminar essa descrição desse episódio dizendo assim: a partir desse momento... Eu não sabia que o fundador do Opus Dei, ele era uma pessoa normal assim, né? Eu achava que era um padre, sabia? Não, ele se ordenou sacerdote. Porque ele viu que para isso que Deus estava pedindo para ele, que ele se ordenasse sacerdote. Em determinado momento, ele percebeu que isso passaria pelo sacerdócio, mas que não seria o sacerdócio que Deus estava pedindo, ou quer dizer, a última coisa que Deus estava pedindo, era só um meio. Então, então, de fato, depois é importante... Depois ele se tornou sacerdote. Não, com 24 anos ele se tornou sacerdote, e ele viu o Opus Dei com 26 anos. Então, ele já era sacerdote, e aí, então... e é importante que fosse sacerdote, porque para começar uma instituição na igreja, e depois o que ele ia fazer, né, de representar o Opus Dei, de ter contato com as autoridades e tudo, era muito importante que ele fosse sacerdote. Então, e você fora vê Deus... o grau de santidade e tudo mais também, que é muito maior, sim, né? Sim, mas, vamos dizer assim, depois o que ele vai ensinar é que a Zinha pode ser tão santa quanto um sacerdote. Mas é difícil, hein? Mas é isso que ele vai ensinar, que você pode ser tão santa quanto Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse vai ser o ensinamento do Opus Dei. Então, aí essa autora aqui que descreve essa cena vai dizer assim: a partir desse momento, São José Maria já não precisa de filosofias ou de teologias, nem de fazer um nó no lenço para se lembrar a todo momento, em todo lugar, de que ele é filho de Deus. Mais ainda, esse traço da filiação divina ficará impresso na espiritualidade do Opus Dei, com mais força do que uma chicotada de amor, como uma marca genética que define nos membros do Opus Dei um perfil de confiança, de nobreza, de segurança, de alegria. Imagina a alegria de você saber filho de Deus. Puxa vida, eu sou filha de Deus, então eu ganhei na loteria, ganhei na Mega Sena, muito mais do que isso, né? Muito mais, filha de Deus, meu Deus do céu, olha só, como é possível que eu tenha essa realidade, isso seja uma realidade na minha vida. Né? Isso é maravilhoso, isso aqui é para saltar de alegria. Né? Fala assim, meu Deus, olha o meu pai quem é, olha o meu pai. Ganhou na Mega Sena do céu. Ganhou na Mega Sena, né? Então, uma vez São José Maria estava explicando a filiação divina para um rapaz, né? Aí, na semana seguinte, ele voltou e falou assim, olha, eu queria me acusar de um pecado, porque nesta semana eu fiquei muito vaidoso. Eu andei na rua de corpo emproado, olhando para os outros e falando assim, só mentalmente, né? Dá licença, eu sou filho de Deus. Dá licença, eu sou filho de Deus. E fiquei todo assim, né? Me achando, né? E aí São José Maria falou assim, isso não é um pecado. Isso não é um pecado o fato de você sentir
A vaidade por ser filho de Deus. Poder especial e tudo pelo fato de você ser filho de Deus. Você é filho de Deus e todos nós somos filhos de Deus. O que acontece é que você, a partir de agora, percebeu essa verdade na tua vida, né? Então, a alegria que vem da filiação divina, a paz que vem da filiação divina, a serenidade que vem da filiação divina, a confiança, o destemor, não ter temor de nada, né? De nada. Puxa vida, mas eu tenho as costas quentes. Né? As pessoas não são muito inseguras hoje, né? Então, grande parte dos problemas que as pessoas sofrem hoje no mundo é a falta da consciência da filiação divina, depressão. Lógico que tem depressão que é bioquímica do organismo, desajuste. Agora, a depressão por falta de, sei lá, puxa, sou muito fraco, olha só, não dá certo as coisas. Ou de um problema muito sério que aconteceu na vida, mas problema muito sério que aconteceu na minha vida, Deus está aqui, Ele vai me ajudar a superar tudo. Né? E vai confortar minha alma. E se eu tenho que montar um negócio novo, se eu estou na pandemia aqui, puxa, não tenho nada o que temer, o que eu tenho que fazer é a minha parte. Deus vai querer que a gente faça a nossa parte, né? A gente não fique de braços cruzados. Mas o resto está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Então, isso é maravilhoso, né? Fazer a nossa parte e entregar depois para Deus, né? Exatamente. Por exemplo, aqui um episódio que eu contei, deixa eu pegar aqui no meu aplicativo, que eu coloco lá uma oração, um sacerdote fazendo referência à filiação divina. Ele vai dizer assim, deixa eu pegar aqui. Lembro-me que, quando era criança, o meu pai, para ensinar-me a nadar, queria que eu começasse a boiar. E dizia-me, fica de costas, põe a cabeça para trás, estende as mãos como se abraçasse o mar, estica bem as pernas, agora relaxa, meu filho, o mar lhe sustentará. Eu fazia isso e me afundava. Engolia água e ficava assustado. Então, ele contando como o pai dele ensinou a boiar, né? No mar. Então, e o pai fazia isso, colocava ele lá na posição de boiar, né? E colocava as mãos embaixo e falava, agora eu vou soltar, né? Relaxa, relaxa. Então, eu fazia isso e me afundava. Engolia água e ficava assustado. Mas, pai, que brincadeira é essa? Você quer que eu me afogue? Não, meu filho, não. O que quero é que você aprenda a nadar. Mas então, por que eu afundo? Você se afunda porque você está tenso. E o meu pai acrescentou, vamos fazer uma nova tentativa. Eu fico amparando você com as minhas mãos. E assim o fez. Relaxa, 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 dizia-me. Confia, confia, confia. Eu vou tirar uma mão. Você vê que não se afunda. Vou tirar a outra. Você já repara que agora é o mar que o sustenta. Estou aqui por perto. Confia. E assim aprendi a boiar. Boiava suavemente, repousadamente, olhando para o céu, tempos e tempos. Mais ainda, foi assim que, pouco a pouco, eu tornei-me um bom nadador. Meu pai me assegurava. E aí, então, ele tirava a conclusão, a consequência espiritual.
desse episódio, ele falava assim: nós afundamos porque não confiamos, porque estamos tensos. Você já experimentou boiar em Deus? Olha que bacana. Você já experimentou boiar em Deus? Né? Ou seja, relaxar totalmente, ficar lá boiando, né? Você está nos braços de Deus, totalmente relaxado. Você já experimentou abandonar-se em Deus? Confiar em Deus ilimitadamente? Relaxa, relaxa, relaxa. Confia, confia, confia. É o que agora nos diz o nosso Pai do céu. E aí ele terminava esse raciocínio dizendo assim: a nossa segurança é proporcional à nossa confiança. Toda a força de Deus está, por assim dizer, em dependência do nosso abandono. O mar de Deus nos sustenta. O abandono provoca o poder e a misericórdia de Deus. Move as entranhas do nosso Pai. Como quando uma criança, aos prantos, se agarra ao pai, gritando: eu só confio em você, eu só confio em você. Será que um pai na terra não empregaria toda a sua força para não decepcionar o seu filho que clama desta maneira? E que poderemos dizer de Deus, infinitamente bom e todo-poderoso, quando pedimos a sua ajuda, como se ele fosse o único possível Salvador? Interessante aqui o que ele diz, né? A nossa segurança é proporcional à nossa confiança. Quanto mais nós confiamos, mais seguros estaremos. E toda a força de Deus está, por assim dizer, em dependência do nosso abandono. Então, quanto mais eu me abandono em Deus, mais ele se manifesta. Olha só que interessante. Vamos comentar um pouquinho agora essas palavras. Quanto mais eu me abandono em Deus, mais ele se manifesta. Porque Deus, ele quer muito que nós ganhemos essa confiança, né? Que nós saibamos que ele é nosso Pai, né? Que ele nos sustenta em tudo, que nós tiremos a confiança de nós mesmos e coloquemos nele. Né? Ele fica muito feliz quando nós fazemos isso, né? Porque aí nós começamos a deslanchar espiritualmente. Uma pessoa começa a deslanchar espiritualmente quando ela ganha essa confiança absoluta em Deus. Porque ela vai falar assim: puxa, então, o que Deus me pede, então é isso que eu tenho que fazer. Né? Também vai ter muito isso, eu vou confiar que, seguindo a Deus, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz, ou seja, eu vou confiar que, me desprendendo dos bens materiais, eu vou ser feliz. Eu vou confiar que, vivendo a castidade, eu vou ser feliz. Eu vou confiar. Então, a confiança é tudo. A confiança é tudo. Para eu seguir a Deus, assim, totalmente, de cabeça, eu preciso ter uma grande confiança. E tendo essa grande confiança, vem muitas coisas como consequência. Muitas coisas. Essa paz, essa serenidade, né? Deus, então, passa a ser a nossa força, não somos nós que somos a nossa força, nós fazemos a nossa parte, mas Deus é a minha força. E tudo isso vem da filiação divina. Eu vou contar, para terminar, quero contar o episódio de um empresário que eu atendo, que ele viu que ele tinha que largar a sua empresa, porque ele estava trabalhando num campo, num ramo que estava totalmente imerso na corrupção. Quer dizer, não tinha como ser honesto estando nesse ramo,
trabalhando nessa área que ele estava trabalhando. Então, sempre teria que haver alguma coisa ali que não era correta, algum acordo, enfim. E isso já sendo empresário há muitos anos, né? E imagina a loucura, ele decidiu vender a empresa. Vender. Imagina, empresário ganhando muito bem, tendo assim, condições para crescer cada vez mais, né? Podendo ter muito dinheiro, ele decidiu vender a empresa. E o que ele ia fazer a partir de então? Ele nem sabia. Disse, bom, eu fui empresário, agora o que eu vou ser, né? Então ele resolveu mandar currículos para tentar ser contratado. Menos de um mês depois, ele foi contratado. E olhando o o LinkedIn da empresa, ele viu que essa empresa tinha colocado lá, não sei se foi naqueles dias, no logo da empresa, um cálice com uma hóstia. Ele olhou aquilo e falou, nossa, um cálice com uma hóstia. Eu nunca vi isso. No LinkedIn é muito profissional, né? Ninguém coloca coisas assim, né? E aí ele falou, nossa, isso aqui é um sinal de Deus. Isso aqui é um sinal de Deus. E ele foi contratado por essa empresa. Então, ou seja, que o dono dessa empresa, muito provavelmente é um católico, né, de verdade, e ele sendo contratado para trabalhar nessa empresa, ele teria uma grande segurança, né, de que estaria em boas mãos, né, para trabalhar honestamente, como ele está querendo, e tudo isso, né. Então, veja só, hein, quer dizer, uma loucura, os familiares, todos estavam contra ele. Você está fazendo uma loucura, como que você vai fazer um negócio desse? Né? Você tem aí o teu trabalho, continua, faz o que, enfim, né, tenta aí fazer o menos incorreto possível e tal, né? Falei assim, não dá. Não é compatível com a vida cristã. Que coisa, né? E então ele falou assim, nossa, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Né? E ele fala toda hora assim, que Deus toda hora dá sinais, né, de que está junto dele. Isso por quê? Porque ele se abandonou totalmente, cegamente. Imagina, o que vai acontecer da minha vida? Eu vou vender a minha empresa e eu não sei, eu vou mandar currículo. Imagina, o que vai acontecer? Eu não tenho anos de experiência em trabalho. Quem é que vai contratar o dono de uma empreiteira? O dono de uma empresa? Por que você saiu da empresa? Por que você, né? As pessoas vão desconfiar, né? De fato, é uma loucura mesmo, né? E foi contratado e está hoje aí trabalhando feliz da vida. Graças a Deus. Muito bom. E a Solange, o que ela vai comentar dessa vez? Muito bom, né? Que história linda. Não é? Então, vamos descobrir esse tesouro da filiação divina, não? E não é algo assim que você ouviu hoje e você já capta essa ideia, ela já está dentro de você, não. Isso aí você precisa levar a oração, conversar com Deus, para que essa verdade penetre na tua alma. Solange, não estamos ouvindo. Você está falando, mas não está dando para ouvir a tua voz. Oi, Então, pai. alguma coisa estranha. Eu acho que você tem que, talvez, sair e entrar de novo. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, E o que você estava falando? tá, na verdade, eu gostei muito de ouvir isso de se entregar para o pai, né? De confiar que tem esses exemplos que você deu da criança, de confiar no pai. Por exemplo. Boiar, né? Boiar, olha que imagem né? bacana, né?
Ontem e hoje eu estava meio mal-humorada e tal, e estava naquela energia assim, então, uma energia mais Negativa. mais negativa. E eu estava tendo dificuldade para sair dela, né? Sim. Tipo, ao mesmo tempo que eu queria sair, eu também não queria sair, não estava conseguindo ter um esforço a superar isso. Isso. E ouvir tudo isso que você me falou hoje já mudou a minha energia interna, sabe? Sim. Então, eu tô contente agora. Pois é. Foi bom ouvir isso da esperança, da confiança e esperança, né? Que sem a confiança você não vai ter. Você falou, né? Da confiança, é preciso ter confiança para ter a esperança. Sim. Né? Bem isso. Então, exatamente. E que Deus, vamos dizer assim, a gente constrange Deus a nos ajudar confiando nele, né? E quando você se joga nos braços dele, é como você está lá constrangindo Deus a te ajudar, né? E quando você se joga nos seus braços, né? Então, por isso que quanto mais você confia nele, mais ele se manifesta. Então, tem pessoas que, puxa, falam, eu rezo, mas Deus não se manifesta, Deus não, né, parece que Deus não faz nada, mas será que você reza, assim, com fé, confiando totalmente? Você se entrega a Deus? Será que Deus não está pedindo em primeiro lugar que você coloque Ele em primeiro lugar? Né? Então, já é o primeiro sinal de confiança, você colocá-lo em primeiro lugar, né? E aí, então, a partir daí ele vai se manifestar cada vez que você se colocar nas suas mãos. E né, uma outra história de São João Maria Vianney, é um padre que é santo, né? E é padroeiro dos padres. Ele criou uma instituição, ele é francês, e ele foi ser padre numa cidadezinha de 250 habitantes. Olha só. Então você podia pensar assim, puxa vida, eu me ordenei para ser padre de uma cidade de 250 habitantes. E ele morreu nessa cidade. Só que dessa cidade, ele converteu a França inteira. E ele é muito, muito santo. E Deus inspirou ele a criar um orfanato para moças, né, ali da região, moças que não tinham os pais, né? E ele já tinha captado, né, criar um orfanato naquela região que era bem pobre naquela época, numa cidadezinha tão pequena que ia ser muito difícil manter aquele orfanato. Então ele chamou aquele orfanato de Providência. Providência. E porque ele colocaria tudo na providência de Deus, que Deus ia prover. Deus ia prover. E aí chegou um período de grande carestia, né, porque não estava chovendo, então os agricultores ali da região não estavam conseguindo os alimentos, e um determinado dia a cozinheira falou que só tinha uns 3 grãos de trigo para fazer o pão naquele dia. E eram não sei quantas meninas lá, sei lá, 25, 30, né, 3 grãos de trigo. E ele, com toda a serenidade do mundo, falou assim, bom, tudo bem, né, estamos nas mãos de Deus, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na capela e vou rezar. E aí foi, rezou e pediu para a cozinheira ir novamente lá no celeiro para ver como é que estava o celeiro. Bom, ela mal conseguiu abrir a porta porque tinha trigo até o teto. Completamente abarrotado de trigo, né? E aí ele concluiu assim com toda a serenidade, como é bom estar nas mãos de Deus. Deus é muito bom. E coitado dessas pessoas que têm muito dinheiro e que acabam colocando a esperança nesses bens materiais. Nós que não temos nada, nós só temos alguém para recorrer, que é Deus. Mas Deus é muito bom. Então, é uma maravilha a nossa vida. Que bonito, não é? Então, amém, graças a Deus.
Graças a Deus, né? Temos ter a Deus é ter tudo, né? Ter a Deus é ter tudo. Não precisa se preocupar com mais nada, vamos dizer assim, né? É a nossa segurança, né? O nosso apoio, a nossa força. Então, e São José Maria falava assim, que um filho, ele pede a lua para o seu pai. Ele pede coisas grandes. Então, que nós também podemos pedir coisas grandes. Boas, né? Coisas boas. Puxa, Senhor, eu gostaria que o mundo inteiro se convertesse. Né? E Deus gosta dessas orações, né? Puxa vida, Senhor, né? Eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar muita gente. Né? Então, quando Deus vê o bem por trás das nossas orações, Deus fica muito feliz e vai dar, né, com toda certeza. Tem orações que Deus dá com toda certeza, tudo aquilo que nos leva a ser melhores. Então, se eu peço coisas que me levam a ser melhor, Deus com toda certeza ouve e nos dá isso que nós pedimos. Muito bem, ficamos por aqui. Muito boa a aula, Padre Paulo. Nossa. Muito bom, né? Acho que é a melhor. É mesmo, muito boa mesmo. No começo eu perdi um pouco, que deu uns problemas aqui, mas nossa, muito bom, o que eu ouvi, pelo menos. Não, eu muito gravei. Depois vocês vêm com calma aí, porque eu gravei. Ah, tá bom. Então, mas é isso. Então, vamos aprofundar nessa verdade da filiação divina. Tem esse livro de São José Maria que se chama Caminho, que lá tem um capítulo só sobre a filiação divina, para vocês lerem, meditarem, para que essa verdade vá penetrando, porque a gente esquece facilmente. Dali a pouco eu já esqueci que eu sou filho de Deus, já estou lá preocupada, já estou tenso, já estou eu aqui perdendo a paz. Então, ele mexe, a gente tem que voltar a lembrar essa verdade até que ela fique totalmente impregnada no nosso coração. Amém. Tá bom. Tem que alimentar a fé, né? Senão... Exatamente. Essa experiência é minha, porque não é essa verdade, não é uma verdade que é meramente intelectual. É uma verdade que você tem que... ela tem que penetrar no seu coração, tem que vivenciar. Você tem que experimentar de alguma maneira. Nós temos que ter essa experiência do bonde que teve São José Maria. De alguma maneira, nós temos que ter essa experiência. Sim. Bom? Tá bom, obrigada. Boa semana. Obrigada, Malu. Obrigada a todo mundo. Tchau, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Tchau, amor. Fica com Deus. Tchau.